Olá, pessoal. Estamos aqui de novo para apresentar para vocês o passo a passo para o requerimento do alvará sanitário ou alvará de autorização sanitária de Belo Horizonte, que está vigorando nesta data de hoje, dia 8 de julho de 2021. Este passo a passo é encontrado na página da Prefeitura de Belo Horizonte, na barra Serviços. Então, eu vou passar aqui rapidamente para vocês terem uma ideia como é que se solicita, como é que se requer o alvará de autorização sanitária. Aqui está dizendo, no título 1, acesso às informações e orientações sobre o serviço de requerimento do alvará de autorização sanitária. Primeira coisa, você acessa a página da Prefeitura. Está aí o endereço, prefeitura.pbh.gov.br. E depois você clica na barra Serviços. Aqui, então, nós temos em imagem esta orientação. A página da Prefeitura, no passo 1, e depois clica na barra Serviços. Feito isso, você vai ter a relação de serviços em ordem alfabética. Só que essa ordem de serviços é tão grande, muito serviço que a Prefeitura presta. A recomendação desta orientação é que, para facilitar a localização desse serviço, que é requerimento de alvará de autorização sanitária, você digita AAS, as iniciais da expressão alvará de autorização sanitária, e clique em buscar. Vocês estão vendo aqui o passo 3, exatamente neste local, nesta aba de procura aqui, que você vai digitar as letras AAS. Depois você clica, como está indicando no passo 4, buscar. Aí, imediatamente, vai aparecer esta frase aqui, requerimento de alvará de autorização sanitária, AAS, pessoa jurídica, no nosso caso aqui, ou pessoa física, que é a frase acima. Aí você seleciona este serviço, alvará, requerimento de alvará, e aí você vai começar a preencher o requerimento. Aqui, então, você consegue informações de cada título, né? Vai expandir cada item nesta página. Você vai ter algumas informações do que é, quais as exigências, os custos, está tudo aqui explicadinho. Você pode expandir qualquer uma dessas informações, desses títulos, para saber o conteúdo. No passo 6, é que você vai, então, solicitar o requerimento ao alvará de autorização sanitária. Não é? No passo 7, você vai clicar em Sistema de Vigilância Sanitária. Depois que você expandiu o título onde solicitar, você clica em Sistema de Vigilância Sanitária, aqui mostrado no passo 7 da imagem. O passo 6 é onde estão as informações passo a passo, escritas, descritas. Feito esse, então, esse direcionamento, você vai, então, ser encaminhado para a rede SIM, que é a rede de liberação de documentos simplificado. No caso aqui, está no site do governo de Minas Gerais. E lá
são possíveis vários licenciamentos. Você vai clicar em licenciamento para você saber quais são os licenciamentos disponíveis para todas as cidades de Minas Gerais. Aí você vai digitar o seu CNPJ, se for pessoa jurídica, o CPF, se for pessoa física. O sistema tem uma maneira de verificar se você não é um software, um hacker. Ele pergunta se você é robô. Para dizer que não, você clica nesse quadradinho e continua a pesquisa. Aqui está o passo 1, que você vai entrar com o seu CNPJ. O passo 2 vai dizer que não é robô. E aí vai pesquisar. Por quê? Porque esse sistema conhece o seu CNPJ. Está cadastrado lá. Então, nessa hora, é preciso que o responsável legal entre com o seu login e senha. Tudo que ele disser aqui vai ser responsabilidade do responsável legal, como está na nossa norma, que já foi vista anteriormente. E aí, mesmo que seja um contador, outro empregado da empresa, mas quem responde, a responsabilidade é do responsável legal. No caso, para a pessoa física, você digita o CPF, está mostrando aqui, nesta outra página. Desculpa, aqui, essa página é exatamente para você fazer o login. Você vai colocar o CPF do responsável legal e a senha do responsável legal, que já está cadastrada previamente no sistema RedeSim. Caso você não tenha ainda um login e senha, você vai, então, seguir essas orientações aqui do passo 5, que é exatamente a criação de login e senha no portal de serviços RedeSim. Aqui está mostrando como você vai criar esse login e senha. Você vai clicar aqui, que ainda não possui acesso no portal RedeSim, e vai preencher as informações para a criação do login e senha no portal RedeSim. Você vai entrar com o nome, CPF. Aqui sempre vai ser o CPF, porque o responsável legal é que tem login e senha. E sempre é uma pessoa física. Vai pôr o endereço, tudo direitinho. Aí você vai dar em prosseguir, né? E vai concluir o seu cadastro. Aí, feito o cadastro pela primeira vez, ou tendo entrado no sistema com login e senha, você vai cair nesse passo 7 aqui, que é para iniciar o licenciamento. Então, você clica em iniciar o licenciamento, está mostrando aqui, no passo 1 da imagem. Esse passo 8, ele é o momento em que será avaliado o grau de risco do empreendimento. Para cada pergunta do roteiro de autoinspeção que você responder sim, você vai estar declarando ou mostrando para o sistema que aquele seu estabelecimento, sua atividade, ela é uma atividade de alto risco. Se você disser não, você vai estar dizendo ao sistema que ela é de baixo risco. Eu estou dizendo alto risco e baixo risco porque é o que vigora em Belo Horizonte. Porque nós sabemos que depois da RDC 418 da Anvisa de 2020, foi criada uma outra categoria de risco, que é o risco médio, mas que ainda não foi incorporado pelo sistema de Belo Horizonte. Aqui, então, você vai começar a avaliar o risco. Você vai aqui, por exemplo, é domicílio fiscal, o empreendimento classificado como domicílio fiscal é aquele em que a atividade não são exercidas no imóvel ou, caso sejam exercidas, não utilizam a estrutura física deste para recepção de pessoas e armazenamento de produtos. Quer dizer, aqui são várias perguntas, você vai responder sim ou não, para que, ao final, o sistema ele saiba classificar o seu estabelecimento em sendo de alto ou baixo risco. Vocês estão vendo aqui que tem uma
uma frase aqui, Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, quer dizer, esse seu CNPJ, o sistema ele vai saber se você tem a licença do bombeiro, ele sabe de todos os alvarás seus alvarás em relação à obrigatoriedade para a sua empresa. Aí você vai responder essa primeira pergunta, só a respeito se aquele é o local onde está sendo exercida a sua atividade, vai avançar aqui no passo 2. Aqui, você vai assinar, porque você entrou com o seu login e senha, você vai assinar um termo de aceite. Esse termo de aceite está dizendo aqui que você vai somente entrar com informações verdadeiras no sistema. Se você entrar com uma informação falsa e, posteriormente, for descoberto ou for detectado que você mentiu, tendo sido assinado este termo de responsabilidade por você, responsável legal pela empresa, você vai responder às penas da lei. Então, você vai dar aqui o seu aceite, vai marcar aqui que eu aceito. No passo 2, você vai apertar em eu aceito, aí você, legalmente, é como se você tivesse assinado o documento. Então, agora, nós vamos ver as orientações para o licenciamento da vigilância sanitária. Você vai, então, até o campo licenciamento da Prefeitura de Belo Horizonte. Claro que nós estamos aqui, o exemplo nosso é do Alvará Sanitário de Belo Horizonte. Você vai clicar em visualizar e vai começar o processo de requerimento do Alvará Sanitário de Belo Horizonte, que também é conhecido como licenciamento da vigilância sanitária. Aí você vai clicar em iniciar o licenciamento da vigilância sanitária municipal de Belo Horizonte e você vai clicar aqui em para solicitar o serviço, clique aqui e você vai começar a preencher os dados da empresa, começando pelo CNPJ, inscrição municipal, e aí você vai entrar com essa informação para o sistema já começar a te disponibilizar o roteiro. CNPJ, inscrição municipal. Aqui, esse passo é para aquele caso em que as empresas elas estão dispensadas do licenciamento sanitário. Hoje, em vigor em Belo Horizonte, nesta data, é o decreto 17245. E neste decreto é que estão relacionados os estabelecimentos, as atividades que são dispensadas do alvará. Mas, como diz a própria norma, o próprio decreto 17245, você tem que emitir, imprimir um documento que chama-se documento de dispensa de licenciamento e deixar disponível, pregado num local visível para os empregados e para os fiscais, para os servidores da Prefeitura de Belo Horizonte, no seu estabelecimento. Então, você é dispensado, o próprio sistema ele vai te dizer que você é dispensado, quando você, ou se você já souber, você vai clicar aqui, e nessa hora você vai ter, então, impresso o seu documento, com todas as informações, com a sua razão social, o seu CNPJ, você vai pregar no seu estabelecimento na parede. Esse aqui, então, é o exemplo, né, de documento, que ele vai aparecer para você, lógico, com seus dados aqui, e você vai imprimir esse documento para apresentação a quem for de direito. Aqui no passo 15, é exatamente para quem não é dispensado, que é a grande maioria de estabelecimentos, de atividades em Belo Horizonte. Aliás, são todas aquelas que não estão previstas no decreto municipal 17245, e aqui em Belo Horizonte nós estamos emitindo alvará para baixo risco e alto risco, somente, que são, todos os estabelecimentos estão classificados em uma dessas categorias. Aqui, então, você começa a entrar com seus dados cadastrais, inclusive, se for
para liberar veículo, tem aqui, você vai incluir o veículo, se o seu estabelecimento tiver vinculado, um veículo vinculado, e o responsável técnico para aqueles estabelecimentos que prevêem a obrigatoriedade de responsável técnico para o exercício da atividade. Então, você entra com esses dados cadastrais, em cada dado que você clicar o V, você vai, então, estar dizendo para o sistema que ali você tem aquele tipo de atividade. Veja bem, aqui você entra com todos os seus dados, né, dados cadastrais, inclusive aqui o e-mail, porque você vai receber mensagem tudo por e-mail, o número de funcionários, o número de produtos, terceiriza algum serviço que você oferece lá, ou que você, por exemplo, você terceiriza o serviço de dedetização, você coloca aí. Ainda nessa aba dados cadastrais, é então necessário que você marque, como eu estava dizendo, clicando naquele V, para que ele fique marcado, sobre as especialidades. Quais são as atividades especiais que você exerce ali no seu estabelecimento? Essas informações são muito importantes para a classificação do seu estabelecimento na categoria de baixo ou alto risco. Por exemplo, aqui, ó, ele está dizendo que ele marcou que é um serviço varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas. Você vai correr toda essa relação de serviços aqui, vai clicando naquele V que você exerce ali dentro. Clique no símbolo verde para reativar ou a lixeira para desativar. Às vezes, por engano, você clica no símbolo verde, porque você exerce ali uma atividade especial, mas você pode cancelar essa marcação clicando na lixeira, que é no símbolozinho de lixeira, que está em vermelho. Por exemplo, aqui, no seu estabelecimento, que é o comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas, a pessoa aqui do exemplo está marcando que lá é feita a aferição de parâmetros fisiológicos. Não é? Se ele marcou isso aqui por engano, ele pode desativar aqui, como está mostrando no passo 3. E para ativar, é só clicar nesse verdinho, como está aqui no passo 3, ativar. Depois, aqui tem também a possibilidade de você entrar com os dados cadastrais se você tiver veículo, porque os veículos também recebem alvará de autorização sanitária. A norma traz todas as condições sanitárias que o veículo deve ter para transportar alimentos. Você vai preencher aqui só se for o caso de você ter veículo que é usado no seu estabelecimento de saúde, ou de interesse da saúde. Preenchimento agora aqui sobre veículos, lógico, você tem que pôr a razão social para a qual esse veículo está vinculado, CNPJ, e começa a descrever, então, os dados do veículo. Aqui, você tem que cadastrar para aqueles estabelecimentos que exigem, a lei exige responsável técnico, está lá na 7031, no artigo 19, 18, 14, você vai ver essa relação, quais são os estabelecimentos. Então, você vai preencher os dados do responsável técnico, você vai ver aqui, nesse caso que do exemplo, o responsável pelo comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas, mas tem o responsável técnico. Aqui, se o responsável técnico é o responsável principal, ou às vezes é aquele que está substituindo, mas nesse caso aqui, você começa a cadastrar o principal, ou então o substituto aqui do lado. Se depois do principal você for cadastrar o substituto. A prefeitura, ela tem uma relação de nomes, então você entra com o nome aqui. O dado desse técnico, desse responsável técnico, já vai aparecer aqui, inclusive, com o CPF dele e tudo que está no cadastro da prefeitura. Você tem, então, que colocar, a depender da atividade exercida ali. Qual que é o nome do conselho? Se é o conselho de farmácia, conselho de nutrição, conselho de enfermagem,
você vai colocar aqui qual conselho que o responsável técnico está vinculado. Aí você põe o CPF. Está vendo aqui? Quando você diz buscar, é porque a prefeitura tem no seu cadastro um cadastro de pessoas que moram em Belo Horizonte. Aí você entrou, inclusive se esse cadastro lá de Belo Horizonte estiver correto, né? Aí vai aparecer aqui o nome, CPF da pessoa, e se for, às vezes não está identificado, você vai, então, entrar e cadastrar essa pessoa no portal da prefeitura, no arquivo da prefeitura. Aí, o nome do responsável aparecerá lá, aquele que tiver no cadastro corretamente, vai aparecer nesse campo profissional. Aí você vai inserir o número do registro desse profissional, lá no conselho dele. Você vai, então, selecionar o respectivo conselho, porque aparece uma série de conselhos, você vai já ter uma relação pré-determinada aqui no sistema. Ou então você clica em procurar, né? E para anexar o documento de responsabilidade técnica emitido pelo conselho, você vai lá e anexa esse documento e salva, vai anexar, então, ao seu requerimento, provando que você está em dia com o seu conselho ou não. Isso tem a data de validade no documento. Aí, aqui está mostrando a página que faz isso. Você veio aqui, procurou o profissional, ele aparece aqui, aí número do registro no conselho, nome do conselho, qual o conselho que você... E você, então, vai salvar estas informações, você, então, cadastrou o responsável técnico principal e substituto, se houver. Aí você vai prosseguir esse preenchimento dos dados cadastrais. Agora, para responsável técnico, né? Você vai continuar para vincular aquele responsável à sua empresa. Se tiver outro responsável, você vai clicar aqui em novo responsável e repetir todas as informações, inserir todas as informações como anteriormente. Caso o responsável técnico ainda não esteja cadastrado no sistema, que é aquele caso que eu estava falando, então o sistema vai dizer, olha, não existe registro no sistema. Nesse caso, será necessário realizar o cadastro. Então, você mesmo vai fazer o cadastro no sistema da prefeitura, cadastrar aquele responsável técnico. Aquela pessoa, né, o nome, CPF e tudo. E aqui, então, isso vai aparecer, consequentemente, se não houver cadastro, né? Aí você vai entrar inserindo o novo aqui é um novo CPF para uma pessoa que o sistema, para ela, é uma pessoa nova, que ela ainda não conhece. Preencher os campos solicitados com informações desse responsável, e depois você salva, clique em OK, exatamente para você voltar aqui ao sistema que você, então, acaba de fazer o cadastro de um novo responsável técnico para o sistema da prefeitura. Você clica em próximo. Após essa etapa, o estabelecimento será direcionado conforme o grau de risco. Aqui o sistema já avaliou o grau de risco com as suas informações e ele vai começar, então, o grau de risco para a seguinte, das atividades, para uma das seguintes situações. Então, a depender do grau de risco, vai aparecer as seguintes situações. O preenchimento pré-roteiro ou autoinspeção, é a mesma coisa. Pré-roteiro porque é um roteiro que é prévio em relação ao roteiro do fiscal, que tem no sistema SISVISA da Vigilância Sanitária, que é o sistema informatizado da vigilância, desde 2006. Então, aqui você entra com a autoinspeção, esse pré-roteiro. Aqui, o responsável técnico, ele vai, então, entrar com algumas informações, inclusive aquelas informações complementares que são necessárias para alguns tipos de estabelecimentos, que, a depender destas informações complementares, ele vai ser classificado como de baixo e de alto risco, no caso de Belo Horizonte, até dia 8 de julho de 2021. Aí você, então, preenche o roteiro de autoinspeção para estabelecimento que realizam apenas atividade de baixo risco. Essa é uma possibilidade, né? A depender
dessa classificação que será detectada pelo sistema, a partir de suas informações do roteiro de autoinspeção, você vai cair em duas situações. É um roteiro, você vai ser direcionado para o roteiro de baixo risco, atividade de baixo risco, ou então você vai ser direcionado para esperar uma vistoria, que é o que acontece conforme determinação da lei, no caso de você ser um estabelecimento que pratica ali atividades de alto risco em Belo Horizonte.